Olá, minha gente, começando mais um Histórias de Vida. E no episódio de hoje nós vamos conversar entre tatame e cestas. Você vai entender um pouquinho e conhecer a história de Sérgio Pacheco. Sérgio, muito obrigada por me receber aqui no seu espaço. Nossa, muito obrigado, eu fico honrado, estamos sempre à disposição. Sérgio, você já foi atleta de basquete, depois apitou no basquete, né? Foi árbitro de basquete. Hoje você treina o taekwondo. Eu gostaria que você contasse um pouquinho pra gente por que tanto esporte assim na sua vida, como é que surgiu esse interesse? Na verdade, eu surgi no mundo, era assim, minha mãe era empregada doméstica de uma casa, uma família que tinha condições, e ela morreu muito cedo, e eles me adotaram com 3 dias de idade, e era assim, você tem que estudar muito, adotamos você tem que estudar, me davam todas as condições, e você tem que fazer esporte. Então eu comecei a fazer esporte de 5 para 6 anos de idade. E comecei jogando basquete, joguei em Campinas, joguei no Círculo Militar, joguei no tênis, joguei no regata, certo? Depois fui para São Paulo, fui contratado, fui jogar no Palmeiras, joguei no Pinheiros. Então eu fui atleta de basquete profissional. E, constantemente, quando eu iniciei o basquete, eu fazia artes marciais, fazia karatê, boxe, fiz kung fu, sempre adorei esporte. E quando o taekwondo veio para o Brasil, eu sou uma das primeiras turmas do taekwondo, que ele veio com o Samin Cho, que era parceiro do General Choi, que aí ele veio para difundir o taekwondo na América, e eu comecei com ele fazendo taekwondo. Quando eu parei de jogar basquete, o que aconteceu? Eu migrei para a arbitragem, para não perder esse vínculo com o basquete. Quando eu fui para a arbitragem, eu tive que largar as artes marciais, lógico, porque na verdade eu virei mais profissional não diríamos, eu tinha mais compromissos do que como jogador. Como jogador era uma coisa muito fácil, que sabia que tinha jogo, tudo isso. Só que aqueles jogos, inclusive quando era Palmeiras, São Paulo, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro. Agora, como árbitro, eu tinha que apitar os jogos de todas as categorias e de todos os times. E fui me dando muito bem, virei árbitro internacional, aí minha carreira começou internacional, começou aqui pela Sul-América, Centro-América, e depois fui para a Europa, para a Oceania, apitei 6 campeonatos mundiais, 2 finais, 2 semifinais, fui para a NBA, fui para o ápice do basquete, né, do entretenimento, como diz os Estados Unidos. E aí é isso que acontece, né? Aí você vai falar, e aí você voltou pro taekwondo? Aí é uma história que aí quando você perguntar de novo eu respondo. E aí, assim, o que é muito interessante quando você fala, né, você é filho de uma empregada doméstica e depois você foi adotado Sim. por essa família na qual sua mãe trabalhava, não é isso? Exato. Minha mãe ela era empregada doméstica dessa casa, da família Moscoso, era uma família baiana, meu pai era médico, urologista, minha mãe era comissária de menor e jornalista do Correio Popular, na época só tinha o jornal, o papel, né, era sobre isso, escrevia crônicas, tudo isso e tal, e era do Clube das Leis, ela me levava desde pequenininho para tudo quanto é lugar, quer dizer, eu conheci um mundo literário e estudava muito, conheci desde pequeno, estudando espanhol, estudava francês, piano, e eu não entendia na época porque tanta coisa, mas hoje eu entendo. Ontem mesmo fui numa recepção na Ípica lá com os empresários, como é importante você ter essa parte cultural, como é importante você ser viajado, porque você se torna o centro das atenções, não é? Sim. Porque fala, o cara é estudado, o cara é um cara que foi na NBA, então é muito importante a parte cultural. Mas eu digo assim, por que eu estou enfatizando tudo isso? Porque eu sou um cara que nasci na comunidade que se chama hoje, na época era rua de terra, tudo isso, certo? Filho de uma empregada doméstica e tal, nada contra empregada doméstica, entendeu? Mas o quê? Com o estudo, com o esporte, eu atingi lugares que hoje eu tenho certeza que um milionário que paga $1.200 para sentar no Madison Square Garden, ele não estava onde eu estava, que é dentro da quadra, e ganhando para fazer, você entendeu? Então você vê como é importante o esporte, como é importante uma pessoa, não interessa se ele nasce pobre, branco, negro, se ele se esforça e faz o que tem que fazer, o arroz, feijão, o trabalho de casa, ele chega.
E é o que eu tento passar hoje isso para os meus alunos e digo, nada é impossível. É impossível para quem não luta, para quem não briga e para quem não quer. Então, é importante a formação acadêmica? Muito. É importante com línguas? Muito. É importante a formação no esporte? Muito. Porque você pode até não ser o atleta tudo, mas você vai ser um cidadão, um homem do amanhã, que é isso que eu tento passar no meu projeto. Inclusive, o seu projeto aqui em Campinas, você comentou, né? Vocês estão nesse espaço aqui, que é um espaço do Estado, mas que hoje está sob os cuidados da Prefeitura de Campinas, não é isso? É isso. Conta um pouquinho dessa história pra gente. O Instituto Biológico, ele é do governo do Estado de São Paulo, e existem aqui 4 ou mais lotes que foram concedidos por 99 anos para a Prefeitura de Campinas, para a administração da Prefeitura de Campinas. E essa é o que o Dário fez, o Dário prefeito, ele cedeu isso, essa área que nós estamos para a Secretaria de Esporte, e a Secretaria de Esporte aceitou o nosso pedido de concessão, e ele também falou, poxa, é um lugar para eles transformarem aquilo lá num centro de taekwondo, que é o que nós fazemos aqui, né? Então nós temos uma equipe de competição, estamos falando antes de como iniciar o projeto, mas aqui nós temos equipe de competição grande, onde já tiveram campeões mundiais de uma outra liga, hoje que fazem a CBTKD, nós temos campeões brasileiros, número 1 do Brasil juvenil, temos de Punce, toda aqui que saiu do projeto, saíram do projeto, você entendeu? Então, olha. E qual é o sentimento, Sérgio? Porque assim, você comentou, né, inclusive, você falou, eu sou filho de empregada, eu nasci numa comunidade, só que o esporte fez muito por você cidadão. E hoje você está à frente de um projeto tão importante como esse, inclusive modalidade que não é tão comum, não é uma modalidade que a gente tem na aula de educação física. Lógico. Né? Então, assim, isso também já se torna um diferencial na vida desses atletas, futuros atletas que chegam aqui no projeto. Sim. O taekwondo é uma modalidade olímpica, tá? Então, partindo desse princípio de você ter uma modalidade no esporte que transforma as vidas, e essa modalidade sendo olímpica, onde tem-se a chance de um dia chegar numa Olimpíada, num campeonato mundial, isso já traduz um grande sonho para as crianças. É bacana você se sentir como espelho. Eu sou um cara que era muito televisão, na Globo, toda hora, pitando, tudo isso. Então, eles se espelharem, hoje, mestre, tudo, porque diz assim, como esse projeto social começou? Quando eu estava no auge da minha carreira, estava nos Estados Unidos, estava no auge da carreira, só fazendo jogos internacionais, não parava no Brasil, tudo isso, e eu tive um problema muito sério no joelho. E acabou toda a cartilagem, eu tive que fazer uma osteotomia, um enxerto de osso, para voltar a andar e quem sabe correr, e conseguir, tive que emagrecer. E quando eu estava voltando para a Liga Sul-Americana, eu fui diagnosticado com câncer no pâncreas. Câncer a maior porcentagem letal. Sim. E isso foi em 2015, então eu fui submetido a uma cirurgia, eu tirei metade do pâncreas, um monte de coisa, foi um ano de quimioterapia, radioterapia, e tudo isso foi um tempo muito grande, muito vasto para eu pensar, né? Aquilo você saiu lá embaixo, aí você estava voando, está Madison Square Garden, United Center, Chicago, tudo isso, aí leito de cama, sem apitar, não sabia se voltava a apitar ou não, tudo isso. Foi quando eu tive uma conversa que, na época, o prefeito era o secretário de esportes e falou assim, cara, vamos fazer uma parceria. A sociedade torceu tanto para você voltar, não é para você voltar. Você quase morreu aí, falou com Deus, né, tem essa história, tudo isso, você voltou, tudo. Eu acho que você tem uma missão. Foi da onde nós criamos o projeto. E esse projeto é o quê? A gente então traduz a minha história o quê? Em vida, em espelho e em esperança. Por quê? De um câncer mortífero, que a gente falava toda hora no momento, vou morrer, ele falava, capaz, coisa brava. Até ele falava assim, até atravessando a rua, né, a equipe do Caleja, mas é duro. E no final das contas, já quase 9 anos, eu estou vivo, voltei ao esporte, voltei a uma vida normal, você entendeu? E hoje, o que eu posso fazer? Hoje eu posso ministrar aulas de graça, uma missão que veio divina, tenho que fazer isso, e transformar vidas.
contar o histórico, fazer eles entenderem que é possível, não existe eu não consigo, não existe eu não vou fazer. Existe o quê? O você falar para você e você saber do que você é capaz. E não vai ser ninguém que vai falar para você que você é capaz ou não. Todo mundo falou que eu ia morrer, eu estou vivo. Até um padre que falou rezar, eu falei, não precisa rezar não, que eu já falei com Deus, vou ficar vivo, fica tranquilo, não. Certo? Imagina, 40 quilômetros, eu falei, mandei o padre embora. Eu falei, pode ir embora aqui, não vem não, eu já falei com ele, tinha falado mesmo com Deus. E tinha essa missão, entendeu? E é uma missão, você vê, um projeto social, é pedrada descontelada, é olho gordo, é tudo isso faz parte, porque nós estamos numa briga do bem contra o mal, e numa briga que onde nós estamos do lado do bem, transformando vidas e resgatando almas que talvez estivessem perdidas ou estavam trabalhando para o exército do outro. Nós estamos trazendo de volta, trazendo para a luz. Então você veja que responsabilidade. É mais responsabilidade do que a gente fazer Estados Unidos e Porto Rico, ou Estados Unidos e Rússia, que eu já fiz semifinal, é mais responsabilidade, porque daqui uma coisa errada que a gente fala, a gente pode levar um menino para o buraco, a gente pode levar um menino para um caminho difuso ali na bifurcação, vai para as drogas, que ele acha que é mais fácil, você entendeu? Então é importante a gente estar pensando, a gente estar fazendo, é muito sério esse compromisso. Até porque o esportes é maravilhoso nas telas, né? Para quem está em casa, no sofá assistindo, comendo pipoca. Lindo. Mas para quem está no tatame, na quadra, no campo, no dia a dia, que sabe que nem sempre vai vencer. Sim. Né? Eu acho que aí é que pega. E você vê, eu na idade que eu eu chego em casa, são 18 parafusos, toda noite é gelo, é anti-inflamatório. E em casa eles falam, não é possível. Tudo que você passa, você não para, eu falo, faz parte. E o atleta, quando não entender, mas você já foi, não, eu ainda sou atleta. O meu sangue é de atleta, o meu espírito é de atleta, o espírito de samurai. Então você não para nunca. Se parar, você morre. Com dores. Aperta parafuso, faz isso, tudo tem aí. Tanto é hoje, então, meus atletas de competições, 16, 17 anos, tudo, muita coisa a gente faz junto e eles falam, não tá aguentando. Não tá aguentando, mas aqui tem uma vida dele, você é novo. Só que eles têm que entender que o quê? Nada é impossível, não existe impossível. Existe, eu vou fazer, eu vou conseguir, e isso está preparando ele para a vida. Ele pode não ser um atleta, mas ele pode ir numa super, hiper empresa, uma multinacional, e ter um dia que uma entrevista não for aceita e ele não desistir, ele bater na porta de outro, ou ele voltar naquela, ou ele conseguir um negocinho que não era aquilo que ele almejava, mas ele falando assim, eu tenho chance de crescer e eu tenho que brigar por isso. Mas vai aprender aonde? Na escola do esporte, a escola da vida. Então o esporte faz parte da escola da vida. E a escola da vida, mas não precisa estudar lá? Não, tem que estudar lá também, que tudo isso é matéria para a escola da vida. Até porque a gente vê, né, um atleta olímpico, por exemplo, ele precisa saber minimamente conversar, porque se ele ganha uma medalha lá fora, ele vai ter que dar entrevista. Você vai ter que dar entrevista. Vai que eu apareça lá perguntando para a pessoa, não é? E ele não sabe falar, nós foi, e aí? Exato. Até para ter cultura mesmo, né? Poder conversar com outros colegas de outros países, né? Isso é uma troca de figurinha super importante. Eu sempre soube, isso no basquete, na arbitragem, que eles falavam, os árbitros da América, eles são preteridos, e os árbitros da Europa não gostam de árbitro da América. Eu sempre fui por isso. Eu fui pro meu primeiro campeonato mundial. O dia que tu sentou lá 40 árbitros e começaram a conversar tudo, a hora que eu virei, falei assim, what are you doing? Eles falaram assim, do you speak English? I play, of course. Todos que eram meu amigo, porque todos queriam saber do Brasil. E em todos os campeonatos, todos sempre, Pacheco. Porque acontecia o que os árbitros internacionais iam para lá, mas não falavam inglês. Aí, depois de 3 anos de campeonatos internacionais, quem era o tradutor dos cubanos? Quem era o cara que falava com os porto-riquenhos e tudo? Pacheco habla espanhol, speak English. Então, quem era? Então não era mais só o árbitro, era referência. Era o cara que tinha que acordar de manhã com o Lubomir Kotebel, ele falou, não, vem cá que você vai falar com os caras aqui, você fala espanhol, aí você fala para eles, e falava para mim, eu traduzia para os caras. E isso um cara da Croácia, que falava inglês, velho.
A língua oficial é inglês, mas os caras não falam inglês, não entendem o que eu falo, você vai lá, você fala em espanhol. Então você vê como é importante. E aí você vai se tornando referência. Vai se tornando referência em tudo que você faz, entendeu? Mas você tem que ter o quê? Tem que ter matéria, tem que ter cultura. Eu falo, agora, se você não tiver, aí é ruim, né? Porque aí você vai dizer que o mundo é bruto. O mundo é cruel, ele é bruto. Ele é bruto para quem tem matéria. Agora imagine para quem não tem. Não é. Agora, tem uma coisa aqui que faz de conta que sei que conversa particular é particular. Você teve uma conversa sim. diferenciada. Diferenciada. Você se importa em não. dar um spoiler dessa conversa? Lógico, quando eu estava voltando, né, daquela coma induzida, tudo, da cirurgia, na verdade, eu acordei num túnel, né, escuro, eu flutuava, né, caminhava para frente, escuro, bem negro, muito escuro. E quando estava chegando na porta do túnel, eu vi aquelas flores, que nem cemitério, sabe, bonito, né? Flores, um colorido que eu não sei dizer a cor, mas era uma coisa assim que eu falei assim, nossa, se eu passar daqui para lá, fui. Era nítido isso, né? Era aquela história de quando a gente era criança, né? Não olha para a luz. Exato. Então eu falei, ali, fui. E eu tive uma conversa, eu lembro que o Ayrton Senna falava isso, né? Que ele conversava muito com Deus. E realmente eu conversei. Mas Deus é o quê? Pessoa, tudo? Não, não é. Ele falava palavras? Não. É uma luz muito forte, é uma energia muito forte. E isso passou um filme da minha vida. E eu lembro até um pedaço que eu falei, eu não paguei a Unimed, tem minhas filhas, tudo, certo? E eu pedi, e nessa conversa ele falou, será que você merece uma outra chance? Entendeu? Será que... Eu entendia que o quê? Será que já não está tendo uma soberba? Esse eu sou o número 1 do mundo e não estendo a mão para ajudar as outras pessoas, porque é muito competitivo? Será que você não está esquecendo alguma coisa? E aquilo realmente me tocou, né? E quando eu voltei pro túnel, eu falei, nossa, então agora acho que acabou mesmo, né? E, no entanto, eu acordei em cima do hospital e vi minha irmã, eu tinha duas, uma tinha morrido no ano também de câncer, perguntando onde que era a ala do Sérgio, pós-operatório de aparelho digestivo. E eu vi isso e eu acordei, eu me vi todo costurado lá, tudo aberto, pregado na parede, e voltei o corpo com as duas enfermeiras e eu falei, pô, é o paraíso aqui, naquela sala branca, tudo, elas deram aquela risadinha, eu falei, não, é o céu, aí eu falava, eu tava conversando com Deus, entendeu? Não sei se ele me mandou de volta ou não, tudo, acho que elas falaram, nossa, o câncer subiu pra cabeça, meu Deus, coitado. Eu falei, não, eu queria saber, porque eu não sei se eu tô vivo, né? E aí eu falei, pô, não é 2 e pouco, tal, caramba, uma olhou pra outra, eu falei, aqui não é a ala 55, uma olhou, eu falei, porque a minha irmã tá na recepção, agora eu não sei se é a que veio me buscar pra ir embora ou se é, aí entrou a que tava viva, aí eu chorei, caramba, eu falei, aí. E depois conversando com as enfermeiras, elas falaram, não é a primeira história, várias pessoas que vêm do pós-operatório contam sempre a mesma história. Então, vamos dizer assim, eu acredito que tenha sido Deus, ou alguém enviado de Deus, mas era uma energia muito forte, assim, era muito forte. Hoje, depois de tantos anos, eu nunca conseguia contar isso, eu chorava, eu parava no meio do caminho e chorava, não conseguia chegar até o final da história sempre, porque era uma energia muito forte, muita coisa assim. E, tipo, você vai morrer? Eu falei, não vou morrer. Você tem medo de assalto? Não tenho medo de nada, porque eu tenho uma missão, e eu não vou morrer porque eu falei com ele, eu não vou morrer. Então eu tenho uma coisa concreta. Pode ser que quando eu deixe tudo estabilizado, eu fale, bom, agora eu já não sei, mas chegou a hora, pode ser. Mas, então aqueles infiéis que não acreditam, aqueles que, a vida é uma desgraça, não sei o quê, eu tô arrebentado, tudo, eles não sabem que eles estão sendo uma peça no jogo, eles estão sendo convidar, você tem um filho com isso, você tem um filho autista, você tem não sei o quê. Vocês são pessoas especiais, escolhidas por ele, para defendê-lo e mostrar que tudo é possível e que isso não é problema, isso é uma dádiva. Então hoje eles perguntam, e o câncer? Eu falei, foi uma dádiva dele, porque eu estava numa vida que, glamour, e ajudando quem? Fazendo o quê?
Então eu tive que passar por isso para poder dar atenção, para chegar aqui e varrer, você entendeu? Para quem andava dos carrões de BMW, sei que lá tudo, agora não anda mais. É uma coisa que você começa a mudar, né? Sim. Os valores são outros, né? E aí, diferente do pessoal que te pergunta sobre o câncer, eu te faço uma última pergunta. Sem pergunta. E o esporte? O esporte. O esporte é tudo. Eu só estou vivo, eu acredito, como o médico falava, o cara de 120 quilos de músculo com 4% de gordura caiu para 87. Se bem que eu mantive 87, que agora está melhor assim. Mas o cara falava, se você não fosse esportista, você não ia aguentar aquela a rádio que ela juntava com a químio e aquela fumaceira saindo, aquela ferida aberta, aquele negócio, tudo isso, e puxa, 2h30. Isso tudo que eu passei, eu falava, eu preciso voltar para o esporte, eu preciso voltar para o esporte. O esporte é vida, o esporte faz você ter noção de onde você quer atingir. O esporte faz você falar, não fumo, não bebo, não é isso, eu preciso fazer esporte. O esporte, ele encaminha para vidas, ele faz o bem. O esporte, na minha vida, ele é um dos primordiais. Sem esporte, eu acho que para mim não teria vida. Mestre Sérgio Pacheco, foi essa história de vida que nós conhecemos hoje. Mestre, muito obrigada. Obrigado a você. Parabéns por toda a sua trajetória e sucesso. Consumidar. Consumidar, muito obrigado. Obrigado. As portas sempre estarão abertas e eu é que agradeço a oportunidade, tenho que agradecer sempre, sem ser muito humilde e estar sempre sendo um servo como samurai. Então eu agradeço a oportunidade, à disposição de vocês aqui. Muito obrigada a você também que nos acompanhou pelas telas, acompanhou essa história maravilhosa. E aí, já escolheu qual esporte você vai querer praticar? Vai pro esporte.